Leandro, eu vou começar te perguntando, já vou te colocar na berlinda. Ok. Não vai ter, nossa, como está o tempo hoje, tá? A gente vai começar como ensinar writing, como que o professor pode abordar as questões de product, process, product writing, process writing. Dá uma luz pra gente aí. Sim. Então, nós temos essas duas principais abordagens, né, para a gente trabalhar writing em sala de aula, que até onde eu sei são as mais populares. Como aluno, vamos começar a falar um pouquinho dessa maneira de abordar, né? Depois a gente parte para os nomes. Então, uma maneira de fazer isso, que eu acredito que seja muito comum como aluno, eu me lembro muito das minhas aulas de inglês. As aulas de writing eram sempre baseadas em alguma situação em que um texto precisava ser escrito, obviamente, então a gente analisava juntos em aula um sample, né, um modelo, uma amostra de um texto parecido com aquele que a gente ia escrever. Então, a gente lia, analisava o conteúdo, depois passava a analisar a organização, analisava um pouquinho da linguagem, que tipo de estrutura gramatical que está presente nesse texto, que tipo de vocabulário está presente nesse texto, e era basicamente isso. E então, os alunos eram instruídos a produzir um texto parecido como tarefa para casa, entregar na aula seguinte. O professor, a professora corrigia, mostrava os erros, entregava de volta, pronto, seguimos em frente, né? Era basicamente isso, pelo menos a minha experiência, a maior parte da minha experiência como aluno de inglês, né? E essa maneira de trabalhar com writing em sala de aula é mais próximo da abordagem chamada product writing. Como o próprio nome já sugere, o texto, então, é visto como um produto, né? O produto final é o foco maior dessa abordagem. Então, existe uma análise de modelos, amostras, existe uma análise da linguagem, mas o aluno, ao produzir esse produto final, esse texto final, corrigido pelo professor, e acabou ali, basicamente, né? Em contraposição a essa abordagem, a gente pode ter um foco maior no processo, ou seja, ao analisar mais amostras e levar mais tempo, né, no desenvolvimento de cada um desses estágios do processo de escrita. Então, a gente vai ter um momento de geração de ideias, que pode ser feita em pares, em grupos, né, juntamente ao professor, e depois uma organização, uma seleção dessas ideias que são mais relevantes para o texto que vai ser escrito, para atingir o objetivo de comunicação desse texto, se é uma carta, se é um e-mail, se é um relatório, se é um pôster, se é uma postagem para mídia social, por exemplo, né, levando tudo isso em consideração, e o professor vai guiando os alunos e ajudando e fornecendo o que eles precisam, né, em cada um desses estágios. E depois a confecção de um primeiro rascunho, né, do texto, é uma primeira versão desse texto que pode ser geralmente trocada entre os alunos de um grupo, então eles podem ler os textos dos colegas e receber feedback dos colegas e podem fazer alterações nesse texto para melhorar. Depois o professor pode ver esse texto, também fazer outras sugestões, para aí então o aluno escrever talvez uma segunda versão, para depois uma versão final. Então, como a gente percebe, é bem mais longo, é mesmo o processo. Então, essa segunda abordagem é o process writing. Essas são as duas mais populares, que eu diria, mais comuns que a gente tem hoje em dia, mas existem outras. Manda outra que eu vou mandar uma já já, vai. Tá bom. Bom, Leandro, vamos... Então, assim, pensando nisso, uma questão que eu vejo que os professores levantam muito, né? E eu acho que você pode falar bastante a respeito também. Quando o aluno começa a escrever?
Muito bem, para você terminar de assistir essa entrevista na íntegra, junto com mais 40 outras entrevistas e mais de 160 horas de conteúdo já gravado e disponibilizado, você tem que entrar, claro, na melhor assinatura de professores de idiomas do Brasil, que é a #TeamProfers, tá? Lá esses 160 horas de conteúdo, mais do que isso, estão disponíveis ali, divididos entre entrevistas, oficinas internas, mini cursos exclusivos e, claro, a gente tem um grupo de WhatsApp moderado em que nós temos muitos professores dispostos a pedir ajuda, para colaborar, para compartilhar o que está sendo feito, para te ajudar a resolver os seus pepinos ao mesmo tempo que você ajuda a resolver os deles. É aquela grande sala de professores, aquele grande mastermind com professores que estão dispostos a crescer, a produzir, a empreender, a desenvolver aulas mais interessantes, a trocar dicas e tudo mais. Maravilha, olha só, essa é uma chamada maravilhosa para você clicar no link que tem na descrição aqui e ir com a gente lá para #TeamProfers. Te vejo lá, hein?